Durante as décadas de 1960 e 1970, muitos países da América Latina enfrentaram regimes autoritários que impuseram severas restrições às liberdades civis e políticas. Em resposta a estas repressões, surgiram diversas manifestações culturais que desempenharam papéis cruciais na resistência e na preservação da identidade cultural. Esse trabalho explora como a música, a literatura, o teatro, as artes visuais e o cinema foram utilizados como formas de resistência contra a censura e a opressão. Serão abordados exemplos do Brasil, Chile e Argentina, três países emblemáticos da região durante esse período. A propósito, a música foi uma grande forma de resistência contra os regimes autoritários. No Brasil, a Tropicália foi um movimento cultural que surgiu no final da década de 1960 e foi fundamental. Artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque usaram a música para criticar a ditadura militar e expressar anseios de liberdade. O movimento Tropicália misturava elementos de cultura popular brasileira com influências estrangeiras, criando um estilo inovador que desafiava as normas do regime e muitas vezes passava pela censura. No Chile, a nova canção chilena se destacou como uma forma de resistência durante a ditadura de Augusto Pinochet. Artistas como Violeta Parra e Vítor Jara abordaram questões sociais e políticas em suas músicas, usando-as como uma forma de protesto e de preservar a identidade cultural chilena em tempos de repressão. Vítor Jara, em particular, tornou-se um símbolo da resistência cultural após seu assassinato pelas forças de Pinochet. Na Argentina, o rock nacional se tornou uma forma importante de resistência. Bandas como Soda Stereo e Los Redonditos de Ricota abordaram temas de opressão e censura em suas músicas, refletindo a experiência de viver sob um regime militar repressivo. A música rock ofereceu uma plataforma para crítica social e política, mesmo em um ambiente de severas censuras. Agora falando sobre a literatura, ela também desempenhou um papel importante na resistência contra o regime autoritário, pois no Brasil, atores como João Cabral de Melo Neto e Jorge Amado utilizaram suas obras e crítica para a realidade, pois, embora enfrentasse a censura, esses escritores conseguiam transmitir mensagens de resistência e denúncias injustas que aconteciam no regime militar. A literatura, assim, acabou se tornando um bom espaço para a construção de reflexão crítica. Agora falando sobre a Argentina, autores como Júlio Cortázar e Rodolfo Walsh usaram suas obras para abordar expressões e violências do regime militar. Cortázar com suas narrativas inovadoras e Walsh com suas investigações jornalísticas, contribuindo assim para a resistência cultural através de suas palavras, oferecendo uma visão crítica da realidade argentina. Agora falando sobre o teatro e as artes visuais, o teatro e as artes visuais também foram utilizados como formas de resistência, pois no Brasil, o teatro e de resistência, associado ao teatro de arena e o teatro de oficina, abordava questões sociais e políticas de formas crítica e criativa, pois esses grupos teatrais frequentemente desafiavam a censura e buscavam despertar a consciência política do público. Já no Chile, o teatro e as artes visuais foram importantes para criticar o regime de Pinochet, e outras obras teatrais e exposições artísticas frequentemente abordavam temas relacionados à repressão política e às violações dos direitos humanos, já que essas expressões artísticas ajudavam a manter viva a resistência cultural em tempos de opressão. O cinema também desempenhou um papel significativo na resistência cultural. No Brasil, no cinema novo, diretores como Glauber Rocha desenvolveram filmes com uma visão crítica da realidade social e política do país. Filmes desse movimento, eles frequentemente desafiavam as normas do regime militar e faziam assim a crítica sobre o tratamento que era imposto à população. Na Argentina, o cinema também foi uma forma de resistência. Filmes e séries abordavam o tratamento do regime militar e a realidade que nos eram impostas, experiências de censura e repressão. O cinema argentino, através da sua crítica social e política, contribuiu para a resistência cultural desse período. E já que estamos falando da resistência cultural, também vamos falar sobre a invisibilidade racial.
Durante o período do regime militar, a população negra enfrentou uma grande invisibilidade racial. O governo promoveu o mito da democracia racial, tentando mostrar que o Brasil não sofria esse racismo como os outros países. Mas, na prática, isso ocultava a realidade da opressão e da exclusão que lhe eram impostas, como a desigualdade que os negros viviam. Eles eram mantidos fora dos espaços de poder das universidades de empregos qualificados. Assim, eles combinavam a desigualdade social entre brancos e negros. Apesar da invisibilidade forçada, a resistência cultural foi uma das principais formas de luta e resistência. O samba, por exemplo, foi uma forma de expressão dos negros que era de origem afro-brasileira, que continuou sendo espaço onde os negros músicos podiam se expressar e dar a sua opinião sobre como eram as suas vivências e afirmar a sua identidade. Nos anos de 1970, músicos como Tim Maia e Jorge Benjor traziam as suas músicas, as suas vivências como forma de protesto e de resistência em relação ao tratamento do regime militar. Além da música, as religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, também foram importantes nas formas de resistências. Embora perseguidas e marginalizadas, essas religiões mantiveram a herança de que lá atrás o que os negros viveram, oferecendo um espaço de fortalecimento comunitário e a resistência espiritual. O tropicalismo surgiu em um período da história de grandes agitações políticas e social, tanto no Brasil quanto no exterior. O Brasil, ele vivia em um cenário da ditadura militar estabelecida em 1964 no governo de Castelo Branco. A censura e a repressão ganhavam forças e os militares faziam um expurgo na sociedade brasileira, aprisionando ou até mesmo assassinando os ditos subversivos, que eram pessoas contrárias às ideologias e até mesmo o próprio governo. A censura utilizada pela ditadura se voltou com grande força contra as artes. E os próprios artistas utilizavam das mensagens políticas e contestatórias, que eram vítimas desse silenciamento. Até por isso, as canções dos artistas tropicalistas se utilizavam de alegorias. Essa foi a forma encontrada para criticar a realidade política do Brasil e fugir da censura. Além do autoritarismo do cenário político do Brasil, o mundo também passava por questões delicadas. Na década de 60, ficou marcada pelo movimento de contracultura, que questionavam os valores daquela época, nos quais estão incluídos a sociedade de consumo, o capitalismo e a modernidade em geral. O movimento em si teve a característica fortemente influenciada pelos concretismos, concorrentes artísticas e literárias do século XX. Os artistas tropicalistas ficaram marcados por utilizarem roupas coloridas, atuações performáticas, cantando por meio de alegorias e de próprio deboche. E ele tinha o objetivo como uma forma de elemento chamativo e performático, para chocar, trazer mais a ideia de as pessoas terem mais poder, ter mais vozes, que não deve ser, vamos dizer assim, suprimidas pelo próprio governo. Queriam renovar o cenário musical e dar vigor ao cenário cultural do Brasil, trazendo a própria identidade nacional. Os dois grandes centros de manifestação foram as tendências tropicalistas, que tiveram como principais pontos de referência São Paulo e Rio de Janeiro, embora muitos de seus componentes fossem baianos. Outro movimento importante foi o MNU, Movimento Negro Unificado, que é uma das principais organizações de luta contra o racismo no Brasil. Foi fundado em 7 de julho de 1978, em São Paulo, e surgiu como uma resposta à discriminação racial e à exclusão social da população negra no país. Em um contexto de ditadura militar e com o racismo sendo amplamente invisibilizado pela sociedade. A criação dele foi impulsionada por uma série de incidentes de racismo, incluindo a morte de um jovem negro pela polícia e a proibição de atletas negros de participarem de competições em clubes de São Paulo. Esses eventos eles mobilizaram diversos ativistas, intelectuais e trabalhadores negros a se unirem em torno da causa.
O MNU adotou uma postura combativa e buscou conscientizar a sociedade brasileira sobre a opressão racial, promovendo debates, protestos e ações diretas. Além disso, o movimento lutou pela implementação de políticas públicas de inclusão social, como cotas raciais, e pela valorização da cultura e identidade negra. Ao longo dos anos, o MNU influenciou profundamente o debate sobre a raça e racismo no Brasil e colaborou para o fortalecimento de outras iniciativas negras, servindo como referência na luta por igualdade racial no país até os dias de hoje.